As pessoas gostam de coletar pedrinhas. Talvez seja um instinto antigo. Quando vemos que outros animais, como macacos e pássaros, também gostam de coletar pedras, por exemplo, sentimos que existe alguma conexão. Olá, pessoal! Essas pedras que as pessoas encontram não são apenas pedras bonitas. Às vezes, pedras preciosas reais podem ser encontradas do nada. Obrigado por assistir ao nosso canal novamente. Vamos pular introduções longas. Hoje vamos falar sobre algumas descobertas inesperadas. Então, vamos lá. Maior pérola de todos os tempos. Puerto Princesa é uma pequena cidade nas Filipinas e a capital da província de Palawan. A maior pérola já encontrada foi encontrada aqui, daí o nome Puerto Pérola. Em 2006, um pescador desta cidade tentou tirar uma âncora do mar, mas não foi capaz de fazê-lo. A âncora estava presa em algo como uma pedra enorme ou rocha. O pescador reclamou, mas mergulhou no mar para remover a âncora, mas perdeu a coragem ali. A âncora não era apenas uma pedra, era uma enorme pérola pesando 34 quilos. O pescador carregou a pérola e a levou para casa. A pérola permanece na casa por 10 anos, até que um incêndio a deflagrou. Preocupado com seu tesouro, ele finalmente decidiu informar as autoridades locais sobre sua existência. Se não fosse pela desgraça do fogo, o mundo ainda não teria sabido desta pérola extraordinária. O valor da pérola do porto foi avaliado em aproximadamente 100 milhões de dólares. É várias vezes maior que a maior pérola do mundo anterior, a pérola do Lao Tzu, que pesava apenas 6,37 quilos. Curiosamente, a pérola Lao Tzu também foi encontrada nas águas ao redor da ilha Palawan. Safira para a porta. Em algumas ocasiões, as pessoas nem mesmo estão cientes da existência de seus tesouros. Vocês podem imaginar que uma das maiores safiras estelares do mundo foi o batente da porta de uma casa australiana média por 9 anos? Esse foi o destino da estrela negra Safira de Queensland, que foi descoberta acidentalmente por um garoto chamado Roy Spencer em 1938. Roy encontrou a pedra enquanto jogava em um campo e levou-a para seu pai. Seu pai não achou que fosse uma pedra preciosa, mas decidiu mantê-la em casa. Ainda bem que ele não jogou fora. Foi somente em 1947 que a pedra finalmente chegou ao conhecimento do joalheiro Harry Kazanjian. Ele viu que o batente da porta era realmente um tremendo tesouro e o comprou da família Spencer por 18 mil dólares. Depois disso, Kazanjian passou 2 meses pesquisando e trabalhando nisso. A pedra que ficou conhecida como a Estrela Negra Safira de Queensland trouxe ao Kazanjian uma enorme riqueza e fama. Desde então, a Safira mudou de proprietário nos anos 50, 2002 e 2007. Os detalhes dessas transações são um mistério, assim como a identidade dos proprietários. Uma delas era provavelmente a cantora Sherilyn Sarkisian, conhecida como Cher, que usava esta safira como um colar em um programa de TV de 1971. Curiosamente, tanto Cher como Kazanjian são de ascendência armênia. A possibilidade de que os outros proprietários sejam também imigrantes armênios ricos que vivem em países de língua inglesa não pode ser descartada. O minério mais raro dentre os raros. Em 1945, apenas 6 meses após o fim da Segunda Guerra Mundial, o geólogo austríaco Richard Taffe estava fazendo seus negócios como sempre. Ele estava examinando amostras de pedras preciosas e semipreciosas de todo o mundo. E uma pedra em particular, claramente diferente das outras, chamou a atenção de Taffe. Incapaz de identificá-la apesar de seu amplo conhecimento e experiência, ele enviou a pedra para Londres para uma avaliação detalhada. Quando a resposta chegou, Taffe ficou surpreso. A pedra que ele havia descoberto era uma espécie completamente nova, antes desconhecida para qualquer um. A pedra descoberta recebeu o nome de Taffe em homenagem a ele. É um dos minérios mais raros do mundo, cerca de 1 milhão de vezes mais raros do que os diamantes. O Taffe trouxe grande riqueza e honra ao seu descobridor, mas ele nunca deve ter imaginado isso quando pegou pela primeira vez. Diamante Estrela Africana. O diamante African Star, também conhecido como Cullinan, é o maior e mais caro diamante do mundo.
É uma história muito interessante que levaria um vídeo inteiro para mostrar o processo, desde a descoberta até o processamento. Mas devido às limitações de tempo deste vídeo, vamos apenas resumir aqui as partes importantes. Em 26 de janeiro de 1905, a mineração continuava como de costume na mina Premier, na África do Sul. Foi pouco depois do fim da Guerra dos Boeres na época, e embora as terras boeres tivessem sido ocupadas em uma vitória britânica, o preço tinha sido muito alto. O governo britânico estava, portanto, tentando espremer a receita máxima no Transvaal conquistado e recuperar o que foi perdido o mais rápido possível. Frederick Wallace era um dos mineiros quando de repente se deparou com um cristal enorme. Parecia ser um diamante, mas era o maior que ele já viu. O cristal passou de Wales para os proprietários da mina, que depois os entregou ao governo colonial. O cristal foi nomeado Cullinan em homenagem ao mineiro e apresentado ao rei Edward VII em 1907. Finalmente foi decidido processar o cristal e ele foi enviado a uma grande empresa de processamento de pedras preciosas na Holanda. Infelizmente, o Cullinan tinha várias rachaduras e não podia ser processado em um único diamante. O engenheiro de processamento Joseph Asser decide dividi-lo. No momento em que ele cortou o cristal, Joseph disse que estava tão nervoso que perdeu a consciência. Quando ele chegou, tudo o que encontrou foram 2 pedaços grandes, 7 pedaços menores e cerca de 100 pedaços menores. Quando ele havia terminado de processar tudo, mais de 2 anos haviam se passado. O resultado não foi uma joia, mas uma série de gemas, uma das coleções mais luxuosas e caras do mundo. O rubi do nascer do sol. Aqui está outra pedra preciosa descoberta pela humanidade. Tem uma beleza que pode ser comparada a Cullinan e Queensland Black Star. Este rubi do nascer do sol é o rubi mais caro do mundo, a pedra colorida mais cara do mundo e também é considerada a pedra preciosa mais cara do mundo, além dos diamantes. Os rubis mais famosos são do Mianmar e estes rubis também foram minerados em uma mina no Mianmar. Seu nome é tirado do poema Sunrise Ruby, escrito pelo poeta persa medieval Jalaluddin Mohammed Bali Rumi. Em 12 de maio de 2015, ela foi vendida em um leilão da Sotheby's, em Genebra, por um valor tremendo de mais de 30 milhões de dólares. O licitante vencedor desejava permanecer anônimo, de modo que ninguém sabe onde esta joia notável está agora. Vocês não acham que o anonimato aparece muito nessa história? Existe algum segredo ou conspiração? Ou as pessoas estão simplesmente sendo cautelosas? Ficaríamos muito gratos se vocês pudessem comentar sobre seus pensamentos. A opala preta de Bori. As opalas são pedras preciosas incríveis, e nos tempos antigos até se dizia que tinham poderes mágicos. Mas isso não é nenhuma surpresa quando se vê uma opala de verdade. Esta opala, por exemplo, tem um nome espetacular, Galáxia. Não parece certamente que algum feiticeiro misterioso encolheu uma parte do universo para milhões de partes e a empacotou dentro desta pequena pedra? A galáxia está nas mãos de um colecionador privado anônimo, mas esta história é sobre outra opala. Esta opala foi escavada por um minério na cidade de Lightning Head, Nova Gales, Austrália. Como de costume, a pessoa é conhecida como Bori, pois deseja permanecer anônima. Durante 14 anos, Bori carregou a enorme opala, pesando 306 quilates, em uma bolsa ao redor de seu pescoço. Então, à noite, ele a escondia debaixo de seu colchão. Mais tarde, ele a manteve em um banco. Somente em 2012 decidiu finalmente mostrá-la a um gemólogo de Nova York. A joia foi elogiada como rara e maravilhosa, então Bori finalmente tomou a decisão de entregar seu tesouro. A designer Catherine Jenner expôs no Las Vegas Gin Show. Arrecadou um total de 3 milhões de dólares. Bori, que deseja permanecer anônimo, deve ter ficado muito satisfeito. Uma barganha inesperada que alegrou sua velhice. Esta é a conclusão deste vídeo. Obrigado por assistir. Esperamos que tenham gostado. Falamos sobre o tesouro de joias, mas para nós o tesouro é seu interessante e sua boa avaliação. Se você achou este vídeo útil, por favor, deixe seu like. Por enquanto, deixamos o nosso tchau. Vemos vocês novamente. Até mais!